Romanos capítulo 6, hoje é a noite de ceia do Senhor, ceia da aliança, e você está convidado a participar. Pastor, quem pode participar da ceia? Quem tem uma aliança com Cristo. Se você tem uma aliança com Cristo, não sou eu que vou falar se você tem uma aliança com Cristo ou não, é você que tem que saber. Mas como eu sei, pastor, qual é o critério para saber se eu tenho aliança com Cristo? Pela palavra dele. Quantos me escutam, diga amém? Amém. Então, seja de qual igreja você for, se você está com aliança com Cristo, se Cristo reina na sua vida, o irmão Jefferson vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é uma noite de festa, né? Uma noite que foi triste quando Jesus teve que dar a sua vida por nós, mas ele deu a vida dele, ressuscitou ao terceiro dia, e por causa disso nós estamos aqui. Aqui onde, pastor? Na presença de Deus. Não tinha como, humanamente falando, entrarmos na presença de Deus. Não tinha jeito. Precisava então de um grande sacrifício. E Cristo foi essa grande oferta para que hoje, você e eu, pudéssemos entrar na presença de Deus e ficar lá, com ousadia. Quantos me escutam, diga amém. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E essa palavra é para crentes. Essa palavra é para quem recebeu Cristo. É uma pequena palavra, por isso que eu peço que você fique muito atento, porque como é noite de ceia, nós temos a ministração da ceia também. Então é uma palavra para você guardar no seu coração, né? Porque é muito importante para nós. Romanos capítulo 6, só para nós fazermos aqui um pano de fundo, quem era pecador aqui? Levanta a mão. Independentemente do seu pecado, se ele era grande, se ele era pequeno, pastor, tem medida de pecado? Tem sim, medida de pecado. Se ele era grande, se a quantidade era tamanha ou se era pouca, enfim, todos nós já nascemos debaixo do pecado por causa da herança herdada de Adão. Então ninguém pode dizer eu sou justo por mim mesmo, por que não? Porque todos nasceram debaixo da herança adâmica, da semente adâmica. Vocês estão acompanhando? E por esse motivo, por causa daquela natureza ruim de dentro de nós sempre caminhávamos para o erro. Não precisava nem ensinar, nós já mentíamos. Não precisava nem ensinar, mas nós já enganávamos. Enfim, nós já fazíamos o que era errado. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa dentro do homem. Amém? Dentro do ser humano. Então nós éramos pecadores. Alguns no sentido estava mais, outros não tanto, mas já eram também pecadores. Mas enfim, independente do estado, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, não tinha como Deus falar assim, esse tanto de pecado é muito grande, a graça eu acredito que não alcança. Não, isso não aconteceu. Se houve pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça é sempre maior que o pecado. Por isso, se você entrou aqui com dúvida, achando que se Deus quer que você permaneça e continue nele, a resposta é claro que Deus quer que você permaneça e continue nele. Aí você vem com seus argumentos, pequenos, miseráveis argumentos, mas eu errei e pequei bastante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é como a onda do mar, ela é graça sobre graça, ela não para. Mas é para quê? A Bíblia diz que a graça nos ensina. A graça não é permissão para pecarmos, a graça é capacitação para acertarmos. A graça não é permissão para nós fazermos o que é errado. A graça é uma capacitação para fazermos o que é certo. Glória a Deus. E aí então a graça de Deus superabundou na minha vida e na sua vida. Agora nós fomos então, porque nós estamos em Cristo, nós fomos agora justificados, somos retos diante de Deus. Por causa de Cristo, nós fomos
regenerados. Diga comigo, regenerados. E isso tem a ver com que aquela natureza que você nasceu, herdada de Adão, essa natureza agora, quando você recebe a Cristo, você é nascido de novo agora com uma nova natureza. E herdada de Adão, pastor, uma outra natureza caída? Não, uma outra natureza, ou melhor, uma natureza de obediência, porque é a herança de Cristo. Se a herança de Adão me fez cair, a herança de Cristo me levantou. Se a herança de Adão me fez enfermo, a herança de Cristo me cura. Se a herança de Adão me faz um miserável, a herança de Cristo me prospera. E ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Se você está em Cristo, você é curado. Se você está em Cristo, você é liberto. Se você está em Cristo, você é próspero. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Por favor, é possível você estar em Cristo e estar vivendo coisas velhas na tua vida. Por quê? Porque isso é uma escolha tua. Mas eu acredito que o fato de você ter saído de sua casa e ter vindo aqui é porque você deseja entender pela palavra para começar a viver as coisas novas de Cristo na sua vida. É isso? É isso? Amém. Ou você veio simplesmente porque era domingo, eu vou lá, não tem nada para fazer, né? Comi aquele churrasco hoje. Não, acredito que não. Eu acredito que tem pessoas que vieram aqui porque querem reprogramar suas mentes para que possam viver à altura da palavra de Deus. Você pode ter muitos anos de igreja, e eu também, nós podemos ter muito tempo de igreja, e isso não vai determinar se nós vamos viver à altura da palavra. O que vai determinar é se o seu coração está aberto para ouvir as orientações de Deus, e Deus te ensinar. Você pode viver e começar a viver daqui um mês, daqui um dia, amanhã você pode começar a viver as coisas que Deus tem para a tua vida. Depende de você. Aleluia. Já começamos a pregar, você pode glorificar a Deus, tá? Agora, Romanos capítulo 6, vem uma orientação aqui que serve para todos nós. No versículo 1, se você não trouxe a tua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Olha só o que diz. Que diremos então? Uma pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, se eu estava em pecado, se eu estava em erro, se eu não tinha conhecido Cristo, aí Deus me amou e superabundou a graça dele na minha vida. Será que se eu continuar pecando, a graça de Deus vai superabundar na minha vida? Ou seja, vai vir mais graça na minha vida? É uma pergunta que a Bíblia está falando, está fazendo. Quantos me escutam? Digo amém. Amém. Olha para cá. Se eu era pecador, a graça de Cristo abundou na minha vida, agora eu fui justificado, agora eu fui regenerado. Será que eu devo continuar pecando para que mais graça venha na minha vida? Escute. Que diremos então? Verso 1, continuaremos pecando para que a graça aumente. Verso 2, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha, você sabia que o irmão que está do teu lado, ele morreu para o pecado? Você sabia que o irmão que está atrás de você morreu para o pecado? Antes nós vivíamos em prol do pecado. Pecado significa errar o alvo. Pecado significa você ter uma mentalidade totalmente deturpada, ofuscada, e você não sabe para onde vai. Pecado é você fazer tudo aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. E você andava nesse caminho, e nós andávamos nesse caminho. Agora Cristo nos veio, abundou a sua graça em nós, para quê? Para que continuemos vivendo no pecado, para que continuemos vivendo sem alvo, de maneira alguma.
Nosso alvo agora é Cristo. Quantos tem Cristo como alvo aqui? Quando você não tinha Cristo, você não tinha alvo. Era normal você errar. Porém agora não. Agora você tem um alvo agora. O seu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Continuaremos pecando agora para ver se a graça aumente? Será que é assim? De maneira alguma. Nós que morremos para o pecado. Você foi morto para o pecado. Aquilo que você vivia, aquilo que nós vivíamos no lamaçal do pecado, no erro, talvez na idolatria, talvez na avareza, enfim, vários tipos de pecado, prostituição. Esse pecado que nós vivíamos, agora nós fomos o que? Resgatados por Cristo. Já que fomos resgatados por Cristo, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, mas eu tomo como as minhas palavras, a palavra de Deus, e digo: você não foi chamado agora para continuar vivendo no seu pecado, você não foi chamado para continuar vivendo no erro, porque você morreu para o pecado agora. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 3, escute: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Quem passou pelas águas do batismo aqui? Você fez muito certo, porque é a palavra de Cristo. As águas do batismo, por si só, não tem poder. A água não pode salvar alguém, quem salva é Cristo. Mas a obediência de descer as águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz com que o seu velho eu, o meu velho eu, ou melhor, o seu velho você, no momento que você desceu nas águas do batismo, esse velho eu foi sepultado. Batismo tem a ver com sepultamento. E a hora que a pessoa sai daquelas águas, ele sai agora novo para viver, não para o pecado, mas para Deus. Então a Bíblia está dizendo o que? Vocês foram batizados em Cristo, vocês foram sepultados com Cristo. Eu batizei aproximadamente há 10 anos atrás, mas há 10 anos atrás, quando eu estava batizando, pela fé, o meu velho eu já tinha sido sepultado há aproximadamente 2000 anos atrás, quando Cristo morreu naquela cruz. Quando Cristo morreu, o meu velho eu morreu com ele. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Essa palavra é muito importante para a tua vida. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei agora por uma nova vida. E você também. Versículo 4: portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Se alguém tem dúvida a respeito do batismo, me procure no final do culto, ou me manda mensagem, e nós vamos falar. Portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Diga comigo, vida nova. Pastor, mas a minha família tem uma maldição que eu vou te falar. Os meus pais lançaram uma palavra horrível contra a minha vida. Eu aprendi tudo errado. Querido, nada disso mais importa. O que importa é se você quer entrar em Cristo e quer deixar Deus introduzir em você a mentalidade da palavra. Nada importa da onde você veio, se você foi um acidente, seu pai e sua mãe, não sei. O que importa é que agora, que se eu estou em Cristo, eu tenho um propósito nessa terra.
Se eu estou em Cristo, eu tenho uma nova vida agora. Se eu estou em Cristo, eu sou útil agora. Será que tem pessoas úteis aqui neste lugar? Continue o verso. Pois sabemos, verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Escute, para que o corpo do pecado seja destruído, em outras palavras, para que o corpo do pecado seja deixado sem poder. Escute, você recebeu uma nova natureza, amém? Amém. Você tinha uma natureza velha, a natureza adâmica. Você recebeu a natureza de Cristo agora. O desejo de Deus é que você ande na natureza de Cristo. E andar na natureza de Cristo vai precisar de algumas decisões tuas. A natureza adâmica vai querer que você fique em casa. Não venha para a oração, não venha para os cultos, não ore, não busque, não jejue, não louve, não adore. Mas a natureza de Cristo em você quer que você ouça a palavra. A natureza de Cristo em você quer que você coloque louvores para adorar o Senhor. A natureza de Cristo em você quer que você venha para os cultos adorar o Senhor. Então é uma decisão. É uma decisão em quem obedecer. Se eu vou obedecer, pastor, mas a natureza adâmica não foi embora. Ela vai embora na glorificação, quando Cristo vir. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra aqui. É muito importante você saber como é você na perspectiva divina, para que você vença todas as suas batalhas. As maiores batalhas não são externas, as maiores batalhas são internas. Se você perder batalhas na sua mente, todo o seu corpo pode ser dominado por causa da sua mente. Se ganhar a sua mente, ganhou você. É por isso que Deus fala: deixa eu moldar a sua mente com a minha palavra. Pois sabemos que o nosso velho homem, verso 6, foi crucificado com ele. Diga comigo assim, ó: antes de Cristo, o velho eu foi crucificado. Aquela pessoa braba, aquela pessoa que você não me conhece, você não sabe quanto eu quero ser mal, eu sou mal. Se orgulhe disso, não, por favor. Você é novo agora. Tá aqui. Mais um aqui. Outro aqui. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Antes. Agora você vai ver. Agora segura essa. Agora a mentalidade de Cristo. Aqueles que jogaram pedra, o que você vai fazer? Vai jogar também? Não. Vai perdoar o infeliz. Olha aí. Antes, falaram assim de você. Ah, é? Então vai ver, então. Segura, deixa eu que. Ih, rapaz, mal posso ver a hora de chegar lá. Hoje, falaram mal de você. Bem-aventurados sois vós quando te perseguirem por causa do meu nome. Ah, glória a Deus, eu sou discípulo dele, então. Vocês estão perseguindo por causa do nome? Olha lá, esse daí, fanático. Essa é fanática, todo dia que ir na igreja. Aí, olha, você vai perder muito você chegar e fazer assim, ó. Ah, tá falando que eu sou fanático? Ah, então tá, então eu vou deixar o caminho de Deus, então eu não vou mais na igreja não. Ó, você vai perder muito. Fale o que falarem, mas continue no caminho. Porque a salvação é individual. Ah, o crentinho aí. Hoje a estratégia, hoje eu sempre estou falando aqui, a estratégia hoje é: está indo para a igreja para dar dinheiro para a igreja. Fale o que falarem, permaneça em Cristo. Pastor, é possível que eu conheça pessoas com muitos anos de cristão? Glória a Deus por essas pessoas. Nós já estamos 10 anos, para a glória de Deus, e a cada dia que passa, mais vontade que nós temos de aprender com a palavra de Deus. Então é possível.
Às vezes você não acha que é possível porque você tem andado com pessoas carnais. Ai, 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 agora pegou, hein? Ande com pessoas que vivem no Espírito e andem no Espírito também. Andem sempre com alguém que está além de você, para que você se inspire nele, se motive nele. Se você andar com alguém que está atrás de você, você vai falar: ah, eu já estou bem já, né? Eu já oro 5 minutos por dia, então já está bom já. Ande com alguém que ore muito mais do que você, para que você sempre busque uma melhora. Quantos entenderam isso? Diga amém. O seu velho eu, então, aquele brabinho, irado, que não perdoava ninguém, roubava, prostituía, morreu, foi crucificado. Foi crucificado. Mas às vezes ele está lá assim, ó, vamos dar uma voltinha, querendo chamar você. Só que antes não tinha escolha, você estava escravizado. Diga comigo, escravizado. Então ele não precisava nem chamar, ele só te empurrava, te levava. Agora ele te chama: ei, vamos dar uma voltinha. E agora você que tem a natureza divina, tem o Espírito Santo habitando em você, e você sabe a voz do Espírito quando fala: não ande por aí. É ou não é verdade? Não vai por aí. Não é possível, se não, misericórdia. É ou não é verdade? Não vai por aí, não fala isso, não caminhe por aqui. Querido, esse é o Espírito Santo dentro de você. Amém. Esses dias eu ouvi um testemunho, fiquei maravilhado. Uma pessoa, ela é músico na igreja, adora e louva ao Senhor, e aí foi convidado por pessoas de fora para louvar não, né? Para tocar em bailes. Ele foi. A hora que ele foi, pensa num cara que ficou um peixe fora do aquário. Pensa num cara que ficou completamente, ficou vendo aquelas coisas horríveis. Ele falou: não é este lugar não. Sabe qual que é a diferença agora do Filho de Deus? O Filho de Deus, ele não fica à vontade com o pecado. O Filho de Deus não fica à vontade com um ambiente de pecado. Quantos me escutam? Diga amém. Amém. Por que isso é maravilhoso? Porque você nasceu de novo. Só o Luiz falou aleluia, e a Mancarina também. Você nasceu de novo. Agora, se você dizer: não, pastor, eu faço isso mesmo, não tem problema nenhum, quero dizer que você não nasceu de novo. Não, para mim não tem problema nenhum. Não, faço mesmo errado. E daí? Tem algum problema? Você não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não herdará o reino de Deus. Mas se diz: não, se você ouve aquela voz, se você tem aquele, você nasceu de novo agora. Por quê? Porque o seu antigo homem foi crucificado agora com Cristo. Para quê, pastor? Para você viver coisas novas agora de Deus. Versículo de número 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos, versículo 9, que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Considerem-se mortos para o pecado. Versículo 12: portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes
ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, a quem? A Deus, como instrumentos de justiça. Aleluia. O corpo que era oferecido para a injustiça é oferecido agora como culto racional para a justiça agora. A mão que matava, derramava sangue, é a mão agora que impõe e dá vida às pessoas através de uma oração. Quantos entenderam isso? A boca que amaldiçoava e falava, é a boca que abençoa agora. Quantos estão escutando isso? Verso 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga comigo assim, ó: eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. A lei exigia obediência, a lei exigia que você obedecesse, mas não te capacitava para tal coisa. A graça exige a mesma obediência, mas te capacita para obedecer. Um filho de Deus pode sair da casa do seu pai por escolha própria, porque você tem capacidade, suporte, unção de Deus para permanecer nos átrios do Senhor. Você só vai perecer se você decidir. Você só vai perecer se você não cuidar e emprestar os seus ouvidos para palavras que não são de Deus. Você só vai perecer se você endurecer o seu coração e não ouvir a voz do Espírito Santo. Você só vai perecer se você não passar o tempinho com Deus, para que Ele te ensine e te mostre o que Ele quer da sua vida. Você só vai perecer, resumindo, se você fechar os teus ouvidos para o Senhor. Por quê? Porque você já foi capacitado para vencer. Você já foi capacitado para andar em justiça, porque Deus colocou em você o Espírito que te adotou na família de Deus agora. Você não é uma criatura qualquer, você não é uma criatura fracassada, você é alguém agora que Deus recebeu na família dele agora. E disse para você: filho meu, chegou a hora de brilhar. Talvez você chegava em alguns lugares, as pessoas falavam: ixi, já vem essa pessoa aí, essa pessoa aí, chato demais. Hoje é diferente, já vem o homem e a mulher de Deus. Ele tem uma palavra para a minha vida. O que era fracasso, agora em Cristo se tornou sucesso. Não, vou repetir isso aqui. O que era fracasso, agora em Cristo se tornou sucesso. Eu estou com homens aqui e mulheres que podem ser usadas para transformar famílias, mudar histórias de pessoas. Para nós finalizarmos e orarmos aqui, um dia eu estava na loja onde eu trabalhava e de repente chegou um jovem. Ele olhou para mim e disse: rapaz, que vontade que eu estava de te dar um abraço. Mas ele foi tão alegre, eu olhei para trás achando que tinha alguém atrás de mim. Ele falou: não, é você mesmo. Ele veio e me deu um abraço tão forte, mas tão forte. E depois ele me contou. Ele falou: você lembra aquele dia que você orou por mim? Depois daquele dia eu fui para a igreja, passei pelas águas do batismo. Hoje eu estou na mesa de som, servindo o Senhor. O nome dele é Edson. Até inclusive esses dias ele mandou um abraço para mim. E sabe aonde eu encontrei ele? Nós estávamos indo para o batismo, nosso primeiro batismo. E estava lá no Jacuí uma caminhonete com mulheres
homens, e ele era um dos homens que estavam ali. Eles tinham passado a noite daquela vida que parece que é tudo bom, né? Tudo legal. A diferença da alegria que vem de Deus é que ela não é passageira, ela continua. A gente está aqui hoje e amanhã a gente está porque a alegria do Senhor nós temos dentro de nós. E a alegria do mundo é e no outro dia, que vazio. Eu falei, rapaz, deixa eu orar por você. Nós oramos lá. E aí, para a glória de Deus, hoje ele é um filho de Deus. Deus pode mudar a vida de outras pessoas através da sua vida. Quando você for um instrumento de justiça. E saiba que você foi chamado por Deus agora para obedecê-lo e foi capacitado por Ele. Que ninguém pereça aqui no nome de Jesus, mas que você avance. Não espere eu falar alguma coisa para te mudar, mas você ouça o que Deus fala em você e faça. Eu vou ter vergonha de mudar para os outros. Você decide agradar a homens ou agradar a Deus. Pai, nós te damos graças por tua palavra, no nome do Senhor Jesus.